O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estou farto nessa rua. Estou farto sem casas. Estou farto neste ombro sem asas, neste estar não estando, do mover não sentindo, do meu ser já não sendo, de querer não querendo. Estou nulo, esse salto não pulo. Estou resto, rasgo frio e já roto. Estou farto, estou morto. O Egas, nas sessões, ele chegava assim, de repente, nem sentava e já pegava as tintas de... nem estava falando comigo. Ele se isolava num ateliê interno e pintava. Só depois que a gente começava a conversar, a brincar, e num determinado momento ele interrompia novamente. Bom, e eu procurei criar um termo para designar isso. O que acontecia com o Egas naquele momento? E aí o termo que me pareceu adequado era palimpsesto mágico. Palimpsesto o papiro no Egito Antigo, vem daí que eles usavam o papiro para escrever e assim por diante. Muitas vezes, por exemplo, nas igrejas, você tem uma pintura e aí, com o tempo, aquilo lá começa a descascar, chega um determinado padre e coloca uma nova camada, outra uma camada. Depois, uma pessoa de arte tira aquelas várias camadas para tentar redescobrir a Santa Ceia lá atrás do Leonardo da Vinci, como se fosse, sabe? Bom, esse conjunto, papiro, chama-se palimpsesto. E eu falei mágico porque quando o Egas produzia, ele considerava o passado, ele considerava o futuro, ele considerava o presente, as emoções, o sentimento, o movimento motor, afinal, inconsciente, consciente. Era uma mistura disso tudo que aparecia no palimpsesto. Mágico por isso, não é um palimpsesto fixo. E eu acredito que, nas interpretações, para mim, é uma mistura. Eu não posso falar numa linguagem que o paciente não entenda, porque se ele só entende por palavras. Às vezes até não precisa entender, porque as palavras servem como se fossem caminhões carregando emoções, e a emoção é mais forte do que o entendimento. Então é o conjunto que para mim é que se dá o contato. Eu pinto desde criança, sabe? Eu tenho trabalhos que remontam de quando eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe era pintora também, pintava. Minha mãe fez belas artes em Salvador, na Bahia. Era uma mulher belíssima fisicamente, foi modelo de grandes artistas na Bahia. E ela me incentivou muito, desde criança. Ela me apresentou Van Gogh, por exemplo, falou: meu filho, este é Van Gogh. E ela falava Van Gogh, porque ela tinha uma pontinha holandesa. Então ela falava, e ela apresentou Van Gogh para mim quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Com 12, 13 anos, eu curtia Portinari. Toda criança pinta e a pintura da criança sempre é significativa. Depois, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai se afastando. A maioria das pessoas, as pessoas normais, agem assim. Mas eu, como não era uma pessoa normal, continuei. Picasso dizia que a arte é filha da tristeza e de que, no fim da vida dele, perguntaram: mas o que lhe falta ainda desenvolver? O senhor foi ceramista, pintor, escultor. Ele disse: me falta saber pintar como uma criança. Eu não queria ser classificado como normal jamais, mesmo porque os normais não apresentam absolutamente nada de novo. Décadas atrás, eu fiz
eu disse que a pintura, eu declarei que a pintura era a lucidez dos loucos. E essa frase correu o Brasil inteiro e saiu, foi para a Alemanha. Entende? E a pintura é a lucidez dos loucos. E eu mantenho ainda essa concepção. Metade da minha pintura é a intuição mais pura. E a outra metade da minha pintura são as minhas dúvidas. A minha dúvida a propósito de tudo e de todos. A minha dúvida permanente. O meu trabalho, eu sou o arquiteto dos meus pesadelos. Eu sou o arquiteto das minhas inquietudes, sabe? E é através delas que eu construo o meu trabalho de arte. Eu não dou respostas, jamais dou respostas. Eu faço perguntas. A arte, geralmente a criatividade, não é? Ela resulta assim de uma certa insatisfação, sabe? Insatisfação do artista com o que existe, sabe? A vontade dele contribuir com uma coisa nova. Sabe? Pode ser que ele fique angustiado até, mas não tem um jeito novo de fazer isso, porque a arte é um jeito novo de fazer as coisas, sabe? E um jeito novo de recriar a vida. Eu começo a me sentir uma inquietude, uma estranheza, e começo a girar pela casa, e aí vai se formando alguma coisa em mim que eu não sei exatamente o que é. Aí eu começo o trabalho, e à medida em que eu desenvolvo o trabalho é que o trabalho se plasma. Então, o que acontece? Por exemplo, eu disse que sou arquiteto das minhas inquietudes, e é isso mesmo, eu não tenho medo eu não me assusto com a formatização, a formação das imagens, ou das formas, o surgimento das formas, entende? Pelo contrário, eu me encanto com a diluição dessas mesmas formas, entende? É um trabalho, uma linguagem de arte. Quando você fala de arte, a sua linguagem já também faz parte desse mundo. É uma linguagem sui generis. Quando ele me procurou, ele trouxe alguns desenhos feitos em casa. Desenhos como esse, muito nítidos. Nítidos. Mas comigo, numa das primeiros contatos, de repente ele traz essas cores. E essas cores, se você... É minha leitura, ele não gosta das leituras, ele gosta do impulso criativo. Se você observar, tem essas mulheres com o corpo bem delineado, uma erotização que surge já na presença do delineamento. Ele desenha uma casa à distância, que por mim foi a minha leitura, que era a infância, distante dele, que existia como um lustro já se apagando. Ele coloca um peregrino mulato que, você precisa viver, precisa valorizar a vida, que é isso que você fez, você é muito criativo. Mas ele, branco, não consegue incorporar nada. Branco no sentido de vazio. Mas, logo em seguida, aparece uma puta de uma mulher. Ou seja, a sensibilidade, feminilidade dentro dele, não é feminino no sentido de feminino, é a vida primitiva, é a vida cheia de... E é isso, logo eu percebi que existia isso e que a gente podia trabalhar. Agora, veja bem, olha que interessante esse esboço dele. Nesse encontro, ele estava alegre, como nós estamos agora, alegre, conversando, rindo, etc. E ele faz um esboço, veja, uma pessoa gritando, que não correspondia àquilo que ele estava, pela conversa, por palavras, contato social apresentado. Aparece uma figura gritando em desespero, e uma parede de gelo do lado, não tem onde segurar. Então, por dentro dele estava acontecendo isso, que você só, considerando a ponta do iceberg, não viria.
eu tentei considerar todo o conjunto e logo percebi, intuitivamente, não é que eu percebi, planejei, isso aí foi surgindo. As pinturas que se sucederam foram fantásticas. E como o remédio não impede esse impulso criativo? Veja bem, para uma pessoa que está extremamente desorganizada, delirando, quer matar o pai, quer estrangular a filha. Eu tive uma senhora que queria jogar o neto, ela cuidava da neta, mas queria jogar a neta pela janela, vinha algumas ideias, ela ficava desesperada, ela queria se matar por causa desses impulsos. Nesses casos você é obrigado a medicar. Você precisa ser enciclopédico, levar em conta um determinado conhecimento e intervir. Mesmo uma pessoa que não esteja nesse estado, mas que você vê que não é possível você mexer com a arte, com esse mundo interno, você é obrigado, ou então não há condições práticas, porque esse método é demorado, você é obrigado a medicar. Se estabeleceu uma relação de muita confiança, eu digo que nós nos tratamos. É uma relação em que o Isaac muitas vezes fala para mim, eu senti tanta falta de você, entende? Porque eu também. É uma relação em que um parece que está cuidando do outro. Eu vejo o Isaac oferecendo, desculpe, eu vou usar a palavra, mas explicitar, oferecendo continência para o Eggers e interpretando com palavras o que ele fez com traços. Mas há, por assim dizer, uma condição prévia. Desculpe, agora eu vou, como é que eu diria, dizer as palavras com todo o respeito. Eu senti que o Isaac gosta do Eggers. Há um denominador afetivo que deve existir também na análise. Quer dizer, o analista que não gostasse do seu paciente, querendo ou não querendo, acabaria mandando-o embora, ou criando um clima em que ele não poderia ser ele mesmo. Daí a palavra que eu acabei de usar, concórdia, que é, do ponto de vista mais elaborado, a definição de verdade em psicanálise. Verdade em psicanálise é concordância. E essa palavra significa os corações estão de acordo. Eu vi como o Eggers gosta do Isaac e o Isaac gosta dele. Gosta entre aspas, quer dizer, um acolhimento afetivo. E isso é indispensável na análise. Sem um acolhimento afetivo, o paciente não se dá a conhecer. Porque em qualquer lugar onde eu vá, eu posso pintar. Eu pintei muito na rua, entende? Mas ali com ele é um colóquio muito interessante, porque eu tenho no Isaac um interlocutor que representa todos os outros interlocutores. Entende? Ele é o mais representativo interlocutor. Então, eu estou pintando, eu não pinto segundo o que o Isaac fala. Talvez seja até o contrário. Eu nunca penso que eu estou numa sessão de terapia. Eu não penso. Eu converso com o Isaac, me divirto com o Isaac e saio do Isaac, às vezes, muito bem, muito reconfortado. Qual a diferença quando o paciente é um artista de fato, quando não é um artista? Quando é um artista que entende de técnicas, tem experiência, isso afeta a relação médico-paciente? Que tipo de cuidado é preciso da sua parte? É nada planejado. Eu xingava o Eggers frequentemente, ele me xingava. Eu esquecia que ele era o... Eu vou pintando, espontaneamente. E nós vamos comentando, às vezes, alguma coisa a respeito daquilo que eu estou pintando. E também falamos
viajamos pelos assuntos da vida, sabe? E eu sinto muita falta do convívio com e desses cuidados especiais. Todo gesto que a pessoa fizer ali pode ser significativo. Todavia, eu acho que o gesto de um artista como Egas é diferenciado, porque aquilo faz parte da cultura dele, sabe? Então, a interpretação provavelmente é diferente, sabe? É diferente porque ele está mais preparado para fazer aquilo, né? Aquilo é aquilo que ele faz normalmente. É um trabalho especial de criação, não é? Que ele está fazendo naquele momento. Ele é um pouco artista e, ao mesmo tempo, é um pouco paciente. É um processo que ele deve estar aprofundando e sistematizando, né? Porque a ciência procura sistematizar as coisas, né? Enquanto a arte libera total, né? Qual é o limite da relação entre você e o Egas, por exemplo? Quando é que você começa, quando é que ele termina? Quando é que... Entende? Precisa ter uma ética. Isso que eu quero saber. A ética não precisa ser falada. Olha, pode isso, não pode aquilo. Isso precisa aparecer no próprio relacionamento. Limites. Não precisa falar sobre isso. Eles são criados no contato. Vai estabelecendo. Vai estabelecendo. E, na verdade, intuitivamente, se por um acaso a pessoa tenta me matar, eu seguro ela. Eu sempre falo que se um paciente se aproxima da janela e quer se sufocar, eu seguro ele. Se você me perguntar, mas ele não tem direito a se matar, eutanásia. Até tem, mas não sei por que eu seguro ele. É uma coisa embutida dentro de mim que me faz segurar. Engraçado, porque esse exemplo se a pessoa for se matar, ou se na situação violenta, e se for sexual, que também pode ser violenta, né? Pode. E se for sexual? Quando o contato é mais íntimo, precisa ser alguém que tenha se tratado para ser o terapeuta. Ele precisa se conhecer, ele precisa... Por exemplo, eu olho pessoas, etc. Às vezes surge uma erotização dentro de mim que eu acho que faz parte do primitivo. Se eu desse corda a isso, surgiriam situações em que eu inteiro não estou concordando. Entendo. Aliás, isso causa um grande sofrimento. Na maior parte das vezes eu saio muito bem. Eu saio me sentindo muito bem. E eu sinto falta da sessão. Agora, em outras ocasiões, eu não me sinto tão bem. Depende, sabe? É como viver, é uma vivência. Nós estamos convivendo e vivendo mesmo. Na arte não pede compreensão, né? Ela pede interpretação. Mas compreensão mesmo, não. A pessoa compreender exatamente o que está acontecendo, não. Cada pessoa tem uma interpretação. E a compreensão, a palavra compreensão pode surgir como decorrência dessas interpretações, mas a compreensão pura e simples não existe. Porque a interpretação, ela pode enquadrar, fechar, e aí vem aquela frase também novamente o Egas, né? Como ele está presente. O homem procura a forma que o deforma, mas ele não se conforma. Então, a interpretação, ele pode ser essa forma, mas a interpretação, ela pode ser um sonho, dependendo de como você constrói essa interpretação. Ela pode abrir ao invés de fechar. Eu tropeço nos fantasmas. Eu cultuo muito esses fantasmas, porque eles alimentam o meu trabalho. Existe uma fantasmagoria, porque eu trabalho muito com meus pesadelos, com meus sonhos, mas meu sonho não é um sonho que eu sonho dormindo. O que eu sonho é acordado na frente do quadro. Eu acho que pintar é um ato de sonho, um ato de sonhar também. Pintar e sonhar são análogos. Não que seja que esse sonho se traduza por uma coisa voltada exclusivamente
para ser feliz ou coisa assim. Não, nada disso, não. Um sonho mesmo com todos os seus pesadelos e todas as suas atrocidades. Egas entrou na sessão falando de uma forma bem delineada, firme, quase autoritária, assim, o que é arte, o que não é arte. Bom, e ele faz um primeiro desenho, uma primeira pintura, um primeiro esboço. Então vejam que aqui, de uma maneira antropomórfica, de uma espécie para outra, aparece um pássaro em vermelho, concentrado de energia. Ele estava muito firme externamente. E veja que está bem vermelho, amarelo por fora, verde, tudo bem delimitado, né? E é um pássaro triste. Sabe, ele está triste, está meio sem vida. De repente, ele para, ele começa a fazer um esboço, ele para e ele faz um segundo esboço em que as figuras não estão, as cores não estão começando a ficar meio misturadas e meio trêmulas, vamos dizer assim, borrões mais trêmulos, matizes várias. Então aparece uma cabeça de homem, uma perna meio musculosa que seria de homem, e isso tudo sustentando, o tronco quase não aparece, apesar de ele dar o nome de torso. O torso parece meio com listinha, só não é nítido. E principalmente tudo isso sustenta um vestido que parece um arco-íris. E dentro desse vestido um pênis, ou seja, uma figura hermafrodita. É o it da Clarice Lispector, em que as definições ainda não existem. É um pré. E finalmente ele faz um último em que, vejam que aqui há um tremor contínuo. As cores são vibrantes. É como se o arco-íris tivesse aumentado a dimensão. Não há limites. Quase, as bordas quase se transpõem. E aqui em cima, o Egas não gosta quando eu faço isso, ele acha que é tudo impulso. Nós temos um pássaro, está vendo o bico do pássaro? Mas é um pássaro amarelado, cheio de energia. Não está mais aprisionado. Se ele quiser, ele voa. Não é o pássaro prisioneiro, triste, cumprindo tarefas só do primeiro. É um pássaro que pode voar, que pode viver, pode se sentir vivo. E aí ele faz vários outros esboços na mesma sessão, e ele considera muito importante que para que tudo isso aconteça não é aleatório. Dentro, provavelmente, da mente, precisam se formar delineamentos, organizações, estrutura. Segundo o Damasio, mapas que representem, que se estruturam. Então precisa de um ritmo. Quando você perguntou de técnica, não é uma técnica exata, veja, não é um mas é uma técnica de mistura de cores, mas é um ritmo. Quando você vê uma obra de arte, para mim acontece de uma outra forma, mas usualmente os normais, quando veem a obra de arte, eles ficam muito emocionados com aquilo. Eles entram num estado de êxtase, de encantamento, de sublime, sentir o sublime. A literatura psicanalítica considera esse estado como um narcisismo, um voltado para si próprio, primordial. Ainda não existe nitidamente o outro, ainda não existe o mundo externo, o mundo interno, é tudo meio misturado naquele momento. E para a literatura psicanalítica, esse seria o momento inicial do contato do bebê com o mundo. Nesse contato inicial, não existe a noção de tempo, de espaço, mas existiria o usufruir, o início de usufruir sensações, porque o sistema sensoperceptivo não estaria formado ainda no bebê, caracterizado. Então, esse usufruir seria o mesmo que acontece quando você tem contato com a obra de arte, que naquele momento você tem essa experiência. E mais do que isso... de vida. Muito intensa. E não existe tempo, espaço, parece que é infinito, mas ao mesmo tempo existe um sinistro dentro disso. Mas que é uma sensação que aquilo lá pode terminar. Mas que você, apesar de
sentir ou perceber, ela não pensa ainda, naquele momento não está pensando, que existe esse fim, você não o valoriza tanto para impedir o prazer do encantamento. Na depressão é o contrário. Você já pensa no fim, isso tudo vai acabar. Então eu não posso nem usufruir o momento, porque vai acabar daqui a pouco. E a obra do pelo menos os esboços que ele fazia, e para mim, a vida que existe dentro da gente, são sucessivas organizações, mapas que se formam, um depois do outro. E esses mapas podem perdurar mais ou menos, tendo mais ou menos energia, mas de qualquer forma o importante é que a hora que aquele mapa tiver com menos lustro, com menos energia, um outro já precisa estar se formando. E o encadeamento entre os vários pontos, se possível, é que dá a continuidade da vida. A Aletheia, dentro deste contexto, a Aletheia se opunha, mas era próxima do rio Lete, que é o rio do esquecimento, que é o rio do erro, do engodo, da doxa, que eles chamam, os antigos chamavam de doxa, que é da opinião. Nós podemos dizer que é o rio que diz aquilo que nós achamos que é a nossa opinião sobre nós mesmos, a nossa opinião sobre o mundo. Na Lete, né, de onde vem a palavra letal, né, as musas podiam inspirar quando elas conseguiam fazer essa filtragem. Nós também precisamos ter uma filtragem daquilo que é imaginário nosso, porque às vezes o nosso imaginário, que é o nosso mundo de fantasia, não tem nada a ver com o paciente, que é aquilo que o Isaac contou, que ele estava vendo 1000 coisas no trabalho do Egas, e que o Egas não estava concordando com aquilo. A gente foi fazendo teste de Rocha em cima do trabalho do paciente, e o Egas falou, não é, né? Porque ele estava envolvido numa atividade lúdica. Então, a arte tem a ver com o lúdico, eu acho. Ela tem a ver com o brincar. E aqui eu lembro o meu querido Winnicott, né, que escreveu O Brincar é a Realidade, né? Porque no brincar nós transformamos a realidade, como na arte, né? Nós transformamos, nós criamos um outro mundo. E através da arte nós podemos, isso é Winnicott, deixar uma dor intolerável numa dor tolerável. Isto já é muito. Quando alguém está no desespero, quando alguém não aguenta viver, quando alguém está lidando com explosões internas, quando alguém está lidando com quero abandonar a vida, é muito pesado viver. Quando isto pode ser representado por palavras, imagens, poesia, drama. Uma outra coisa importante é o conceito de esboço. Por que o Isaac criou o palimpsesto mágico? Esse conceito foi justamente para designar os esboços do Egas Francisco, porque eram tantos, eu acho que são quase 500 esboços. Então, assim, foi uma maneira de designar esses esboços, esses documentos para o palimpsesto. E o conceito de esboço. Existe um conceito que foi elaborado pelo Delacroix, que ele fala que o esboço, que é essa primeira estímulo que vem, é o ovo da obra, é o embrião da obra. E dependendo como você lidar, você vai fazer essa obra nascer ou não. Mesmo os artistas, né, eles assim não consideram muito os esboços, né? Os esboços é como se fossem estudos. Nós estivemos em frente à Guernica de Pablo Picasso e tivemos a oportunidade de ver os esboços.
Os esboços eram mais expressivos, tinham uma vida mais forte até do que a própria Guernica, que já é uma obra bastante forte, né? Mas assim, os esboços não eram muito valorizados. E quando o Egas faz aqueles esboços, ele consegue produzir esse primordial dentro dele e ele representa nas telas. Mas ele consegue prolongar o prazeroso brincando com os borrões, evitando, na medida do possível, o figurativo. Quando ele termina uma tela no ateliê, não interno, mas no ateliê dele, outros componentes provavelmente interferem. A cada momento são esboços, são figuras, são quadros, mas o conjunto exige também uma maior participação da razão. Eu preciso pedir desculpas para o Egas, porque ele discorda totalmente de mim. Ele não quer saber do figurativo. Mas ele mesmo, em outro momento, fala que às vezes o abstrato é que surge e às vezes é o figurativo. Ele não controla isso. E cada um está fazendo o seu papel, né? E às vezes, quando surge o figurativo, ele tenta complementar com o abstrato para ele não ficar tão imobilizado, na minha visão. Eu acho que o trabalho de onde nasce o trabalho que às vezes é o taxado como definitivo, é para mim mais importante até do que os trabalhos considerados conclusivos. Eu acho que o trabalho que você faz na prancheta, o que você joga a tinta no papel e elabora, esse trabalho é muito mais espontâneo. Então ele traduz, em termos visuais sensitivos, aquilo que você tem no âmago do ser. Ele é muito forte. Ele é a expressão da sua autenticidade. Lentamente, eu fui encarando de frente a situação, porque eu tinha medo, um temor, um terror de refletir a propósito de tudo que tinha me acontecido. Entende? E depois eu aprendi a lidar com esses fantasmas, com esses monstros de uma maneira mais quase lúcida. Não pode ficar lúcido, senão estraga tudo. O que leva uma pessoa ao suicídio? Complicado. Eu tenho um paciente muito interessante que a gente tem acompanhado. Ele é meu paciente clínico, ele faz terapia com uma outra pessoa. E para esse paciente em particular, veja bem, eu acompanho clinicamente, ele é medicado, mas não tem resultado nenhum esse tratamento antidepressivo, ou muito pouco. Ele tem carreira universitária, muito inteligente, a inteligência dele me supera, conhece filosofia profundamente. E esse paciente, então, nessa época, com as medicações que eu tentava introduzir, não melhorava. E ele me procurava, apesar de eu ser psiquiatra clínico e não terapeuta, e eu o estimulava nesse sentido com contos, com poesias, que aparentemente não faziam parte do mundo dele naquele momento. Bom, nisso tudo surge uma medicação. E essa medicação já era utilizada na Europa, nos Estados Unidos, e não era utilizada aqui ainda no Brasil. Eu, como psicofarmacologia, diante do sofrimento dele, comecei a aplicar. Nesse último mês, ele não mais me procurou. A criatividade dele, que me fazia procurar toda hora, ele vai ter consulta comigo nos próximos dias, provavelmente ele vai querer só o remédio. Porque o sofrimento dele era tão grande, que inclusive, apesar da arte, ele achar legal, gostar, mas o sofrimento que acompanhava era tão grande que ele preferiu a medicação que a arte.
Coisa que Egas não faz sentido nenhum isso. Foi uma tentativa de suicídio. Agora, eu saí, um suicídio malogrado é um fracasso. É um fracasso, porque quando você tenta se suicidar, você quer morrer. Entende? Eu não quero morrer de Covid, sabe? Sufocado, sem ar, com os pulmões falhando. Isso eu não quero. Mas morrer, eu sei que eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Agora, eu antes, naquele momento, aquele episódio que eu vivi, foi um momento muito difícil da minha vida, logicamente, porque eu me atirei de cabeça, então, e é isso. Para mim, suicídio é quando aquele funcionamento cerebral, mental, desorganizado, aquelas milhões de interconexões ficam ou muito desorganizadas, o que torna um sofrimento insuportável, a pessoa se joga do prédio num impulso, num momento de grande sofrimento devido à desorganização. Ou então, ela se anestesia, ela entra dentro de uma bolha, e nessa bolha ela aparentemente não sente mais nada, mesmo sem remédio. Mas tem alguma coisa dentro dela que se forma uma ideia fixa, que talvez até provenha no momento de desorganização, para se matar. Então, mesmo aparentemente sem bagunça, sem agitação, ela planeja cuidadosamente a forma de se matar. Agora, isso não impede que você estude serotonina, etc., e veja uma maneira de tentar ajudar aquela pessoa. Mas esse, para mim, é um mecanismo subjacente que, pelo menos em alguns casos de depressão, aconteceria. Eu estava comentando sobre contatos onde apenas a racionalidade está presente. A razão, o conselho, você deve viver, deve ter esperança, procure a igreja. Se essa procura não for acompanhada de sentimentos e emoções, pode ser que até o segure por um tempo, mas a bagunça pode voltar, a bagunça por dentro. Nós todos somos mortais. E o conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte não se resolve com a negação da morte. Não é negando a morte, não. É nos preparando para a morte. Qual a melhor preparação para a morte? A qualidade da vida. Não é se deixando morrer aos poucos. A melhor preparação para a morte é ressurreição em vida. A gente morre em vida. E essa é a arte de viver. O contato, a comunicação, seja com o outro, seja consigo, né, com os objetos, com a natureza, com a vida. Essa comunicação, se ela bloqueia, você está morto. Você é um corpo andando. Você faz coisas, você cumpre tarefas, você anda para lá, anda para cá, você se alimenta, mas você não sente. Você não sente o que você está fazendo, você vira um robô. Uma coisa é a eutanásia como um ato de saúde mental, outra coisa é o suicídio. Nietzsche teve essa fantasia. Se eu me matar, eu acabo com todos os meus problemas. O suicídio é a grande solução. Loucura! Mas o Nietzsche chegou a pensar nisso. Eu acho que eu tive um branco. Logo no começo eu tive um branco. Eu não conseguia pintar. Aí depois eu fui recuperando. Principalmente através das aquarelas mesmo, que eu voltei a pintar no ateliê e tudo mais. Entende? É um processo de salvação. O que é a arte? Eu vou dizer que a arte é colocar o corpo no nível do espírito.
ou então colocar o espírito no nível do corpo. Corpo e mente. Aliás, já que nós falamos assim, só para não perder a oportunidade, nós sempre distinguimos 3 momentos: corpo, mente e espírito. Soma, psique, pneuma. Real, imaginário, simbólico. Mais ou menos a arte aceita o triplo desafio, né? O corpo, a mente, o espírito. E o Isaac me ajudou bastante mesmo a superar esse problema. E no caso do Egas, que era um artista que estava sem pintar, foi um chamamento à vida, um chamamento através da pintura, que ele fazia ali, que não tinha a menor intenção de ser arte, era lúdico. E ele tinha alguém que dava um retorno para ele. Nem sempre ele concordava, o que também é muito bom. Se você está sempre de acordo com o analista, tem alguma coisa que não está funcionando bem. É bom que tenha esse não acordo, porque ele estava ali se constituindo como uma pessoa que queria viver e que queria continuar produzindo, porque essa é a vida dele, esse é o trabalho dele. Ele e o trabalho dele se identificam. Ele não é visto sem... A categoria artista plástico tomou tão conta da maneira como ele se vê, né, que ele precisou de um distanciamento para poder falar da pessoa do Egas. Porque senão nós ficamos só com o artista. E esse lugar da pessoa é fundamental para que possa ser preservado, né? Quando a Júlia Kristeva fala uma coisa muito boa, ela diz assim: quando o inigualável aparece, nós iniciamos uma análise. A obra não morre, só o artista que morre. O artista morre mesmo. O Egas, eu acho que é um artista expressionista, é um artista vigoroso, não é? Um artista exacerbado, sabe? Eu, às vezes, uma possível depressão que possa atingi-lo está menos presente na obra dele do que a realização das coisas, sabe? Às vezes tem umas figuras muito misteriosas, né? Mas tem outras que ele participou de uma exposição que eu fiz, que ele mostra um atleta, sabe? Um atleta vigoroso, assim, indo para frente com toda a força, não é? Então ele tem ele sabia também qual era o objetivo dessa exposição, ele entendeu bem e fez um trabalho adequado para isso. Mas é um trabalho muito colorido, mas eu diria assim, sobretudo, é um trabalho profundamente misterioso, sabe? É uma incógnita, é um desafio que ele coloca e que eu acho que vai demorar muito tempo para alguém achar que aquele trabalho dele é um trabalho normal, assim, cotidiano, que o artista, né, fez para agradar ou para decorar um ambiente, né? Ter conhecido o Egas e ele produzir a arte dele naquele momento é um privilégio assim enorme, porque com ele eu consegui, vamos voltar, eu também sou cientista, entender um pouco melhor como funciona a mente e que a ciência não consegue atingir. Por exemplo, a ciência mede serotonina, mas ela não, dificilmente vai conseguir entrar em contato com a poesia.
Egas viveu uma relação transferencial com Isaac. Ele pintou, ele e Isaac. Os dois fizeram uma análise. Eu acho que essa é uma grande novidade, de grande coragem de Isaac e de grande mérito desta moça aqui, que reuniu tudo. Ela foi a curadora, ela foi a que fez a união harmoniosa. E isto é uma arte. Um livro, este livro aqui, é uma obra de arte, ciência e psicanálise. Ele tem as 3 categorias. Quando eu prefacei com muita satisfação, me permitiu reviver algumas coisas. Quando o Isaac era jovem, eu também era jovem, eu o conheci, um colega e amigo, já na década de 70, já como um pesquisador, um cientista consistente, conhecido e respeitado. Ele se transferia da Dinamarca, onde ele tinha feito estudos de psicofarmacologia e psiquiatria, para Londres, para prosseguir suas pesquisas. E na época eu fazia meus estudos em psiquiatria e psicanálise naquela cidade. Assim, a gente pôde compartilhar o mesmo instituto de psiquiatria, o Institute of Psychiatry, memorável da Universidade de Londres, e o mesmo universo científico-cultural naquela época. Era uma época em que o movimento antipsiquiátrico se contrapunha a uma psiquiatria orgânica e basicamente asilar, que depois foi mudando, o asilar. A par com expressivos movimentos socioculturais de então, e essa a antipsiquiatria estava em pauta. E tinha como principal centro a cidade de Londres, onde vivia o seu principal pensador, Ronald Lang, psiquiatra, psicanalista escocês que se estabeleceu na cidade, escreveu lá a sua obra, mantinha comunidades que se contrapunham ao hospital psiquiátrico tradicional da época e fazia o seu consultório privado de psicanálise e psicoterapia. Da minha parte, além da psicanálise, eu tinha atividades clínicas do Hospital Maussley, que o Isaac também tinha, e também estava, por outro lado, muito interessado na figura do Ronald Lang. Os mais velhos seguramente conhecem. Essa curiosidade me fez organizar um grupo de 6 residentes do hospital para fazer seminários teórico-clínicos quinzenais com Lang para conhecer o pensamento dele. E a gente ficou alguns meses, vários meses lá, quase um ano. E era muito a curiosidade do pessoal, porque ele era muito meio sneaky, ele deslizava e não dizia o que ele realmente fazia. Todo mundo ficava muito curioso, o que esse cara faz, afinal de contas? Até que todo mundo começou a pressionar como realmente ele agia, atuava com os pacientes dele. Aí ele falou, vocês querem saber uma coisa? Então vamos fazer o seguinte, a próxima vez, próximo seminário, eu vou trazer um paciente meu aqui, vocês perguntam para ele, conversam com ele, vocês conversam o que vocês quiserem com ele, entrevista, perguntam sobre mim, sobre o que ele faz, eu não vou falar nada e não vou responder nada. Depois que vocês conversarem com ele, está acabada a sessão. E assim foi feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa irreverência total do Lang foi a reverência do Lang. Foi a primeira vez que eu vi essa exposição do analista e eu analisando direta, ao vivo, de uma maneira tão incrível. Essa é a segunda vez do Isaac, né, que realmente é de uma... Não é só coragem, eu acho que é uma generosidade mútua dos dois muito grande e que nos traz uma possibilidade de pensar a intersubjetividade fundamentalmente. O trabalho de Egas e de Patrícia e de Isaac é uma contribuição para a psicanálise. Ele tem
a marca da irreverência, porque não era possível um analista que fosse falar para ele interpretações tipo: eu sinto que você está com raiva, eu sinto que você está com inveja. Não, isto ele não ia ficar 2 minutos. Eu disse já ao Isaac que ele é um ferenciano que não sabia que era ferenciano. Ferenczi também teve essa história, isso não é psicanálise, quando ele fez a técnica ativa. A técnica ativa era um e o outro se interpretarem, e o paciente participava ativamente do seu processo. E foi o que aconteceu com Egas. E o que aconteceu com Egas, que estava sem poder pintar, estava bloqueado, não conseguia fazer nada, estava sem criatividade, deprimido, passou, voltou a pintar e voltou a pintar coisas maravilhosas, que são aquelas coisas do claro escuro, que nós voltamos à luz. De uma força de vida e de uma... Ele consegue reunir inúmeros sentimentos naquilo, né? Então, o trabalho tem muito valor, o trabalho tem não é um trabalho que vai ser aceito por todo mundo. Vão dizer, não é psicanálise, vão dizer, isso não é arte, né? E não tem importância, como dizia o Facteur Cheval, não tem importância. A verdade é filha do tempo. Eu acho que eu consegui colocar minha alma ali, o que eu me sinto, meu espelho ali na hora. E a minha mãe? Ah, que lindo. Ela era linda com 80 anos. Ela morreu com 94 anos, ela não tinha uma varize, ela nunca teve, ela teve 9 filhos. Ela foi um fenômeno, essa mulher. Esse é meu pai. Só que ele tinha olhos verdes. Um dia, eu subindo no elevador, eu entrei no elevador, olhei e falei, o senhor é o Portinari, né? Ele falou, sou. Ele caiu, eu derrubei tudo no chão quando eu vi que ele falou que era Portinari. Aí ele ajudou a pegar, aí viu os desenhos e falou, vê-se que você é do ramo.